Namoro, paquera, olhares no ambiente de trabalho. Até que ponto isso pode prejudicar? Como lidar com isso? E a empresa, o que deve fazer nesses casos? Mais uma vez, aqui no estúdio, a gente recebe o Egman Bezerra, que é Master Coach e consultor organizacional. Muito boa tarde, Egman. Conte pra gente aí como separar isso dentro do ambiente de trabalho, hein? Essa atração, a paquera, esse tipo de coisa. Magnífico. Boa tarde, Renata. Na realidade, precisa ter muita coerência, né, muito respeito. Precisa, sobretudo, conhecer um pouco também da política da empresa, né, o que é permitido, o que não é, o que pode, o que não pode. E ter muita coerência, né, diante dos relacionamentos que agora passa a querer se viver, né? Então, cada empresa tem sua política. Isso. Existem empresas que, nesse caso, elas proíbem o namoro entre os colaboradores, como também proíbe, muitas vezes, contratação de familiares, pessoas próximas em grau de parentesco e assim por diante. Mas existem empresas que não, que elas observam que muitas vezes é até sadio esse comportamento, contanto que se obedeça à ética profissional. Tá certo. A gente tem pergunta agora, é do Renan Fernandes. Vamos ver o que ele quer saber. Meu nome é Renan Fernandes e eu gostaria de saber, você tendo um relacionamento na empresa, como se comportar nesse relacionamento dentro da empresa? Isso aí é já dentro da empresa, já está acontecendo um relacionamento, qual é que deve ser o comportamento dos envolvidos? Magnífico. Nesse caso aí precisa, então, obedecer todo o processo da ética profissional, né? Uma vez que eu não ultrapasse esse momento, uma vez que eu não cause constrangimento dentro da própria empresa, né? Tranquilamente você pode justamente manter o seu relacionamento, né? O que precisa ter essa separação, essa compreensão do que posso, do que eu não posso fazer, né? Os excessos de carinhos, os excessos de demonstração de carinho dentro do ambiente de trabalho, é claro que isso aí é completamente inoportuno. Mas de repente tá lá, os dois entraram solteiros, de repente começa a surgir uma paixão, alguma coisa desse tipo. O melhor é esconder ou comunicar ao seu superior que aquilo está acontecendo que não está sendo possível esconder, no caso, né? Perfeito. Nunca esconder. Você tem que ser verdadeiro, sincero e partir então para o diálogo. Contar ao seu líder, ao proprietário da empresa, né, que então surgiu aquele relacionamento e que a partir dali então vai se fazer uma coisa mais profunda, mais verdadeira, né, para que a empresa simplesmente seja comunicada e não o líder ou a pessoa responsável, ela saiba justamente pelos outros. É interessante tudo você então ser o primeiro a dar a notícia. Então, se for permitido, também existe uma conduta a ser seguida. Perfeito. O que é que não se pode fazer? Beijo, abraço? Não, isso aí ficaria até chato, né? Mesmo que sejam os donos da empresa. Se por acaso trabalha o esposo e a esposa, né? Então é muito desagradável você entrar no escritório e de repente você encontrar ambos se beijando ali, constrange, né? Todo o contexto. A gente sabe que isso aí seria amplamente proibido. Nesse caso, o comportamento adequado é justamente você manter a discrição dentro do teu processo, né? E o respeito dentro da ética profissional. E se for um superior, no caso, o chefe, tá acontecendo um relacionamento entre o chefe e um subordinado? Porque às vezes as pessoas acham que o chefe está aí privilegiando o amor, no caso, ou às vezes o chefe faz até algo para atrapalhar ali, no caso uma folga, uma saída. Como é que isso funciona, hein? Excelente pergunta. Precisa se compor e compreender que a organização da empresa, certo? Ela obedece determinada cultura, determinada política. E o chefe, então, ele tem que ter um comportamento de justamente ser aquele que dê exemplo. E o exemplo meu tem que ser que eu consiga passar, então, para a equipe que, apesar do meu envolvimento com um determinado colaborador que seja inferior à minha hierarquia, eu tenho que ter a transparência de passar para a minha equipe que não vai haver justamente o quê? Preferências, que não vai haver justamente o quê? Aquele abono a mais a favor daquela pessoa e automaticamente que quando se precise fazer as punições, que realmente isso aconteça. Tá certo. A gente dá uma pausa agora, Egman. Será que o namoro entre funcionários pode ser proibido? A gente vai chamar a Amanda Dantas, que está com o advogado, e vai explicar o que pode e o que não pode. Amanda, a gente viu aqui que beijo e abraço nem pensar, né? Pois é, Renata, isso mesmo, né? Mas aí é uma questão de bom senso, né? Deixar os carinhos para os momentos de intimidade. Mas o que será que a lei diz sobre isso? Eu vou conversar com o advogado trabalhista Bertone Vasconcelos. Então, Bertone, beijo, abraço, carinho, afago. A lei proíbe isso no ambiente de trabalho? Veja, não há uma
proibição explícita com relação a isso. Mas o que deve ser prezado em todo o ambiente de trabalho é a questão da discrição. Ou seja, deve ter, entre os funcionários que namoram no ambiente de trabalho, total discrição com relação a afagos, a beijos, etc. A empresa pode colocar isso no regimento dela? Sim, a lei, a empresa, ela pode, no seu regimento interno, ela proibir no ambiente de trabalho, apenas no ambiente de trabalho, relações amorosas, namoro, até casamento, enfim. Ela pode proibir no seu regimento interno para ambiente de trabalho. Bertone, eu vou pedir para você ficar aqui, porque agora a gente vai ouvir uma pergunta de um telespectador. Meu nome é Silane Oliveira. Eu gostaria de saber se, quando a pessoa namora com outra pessoa da mesma empresa, se isso pode dar demissão por justa causa. Pois é, ela quer saber se pode dar demissão por justa causa namorar com alguém da mesma empresa. Aí eu também tenho uma dúvida. Por exemplo, as pessoas são discretas, elas são discretas no ambiente de trabalho, certo? Mas fora, elas mantêm um relacionamento, não é algo meio velado, elas não assumem, mas fora há esse relacionamento. Isso pode dar uma demissão por justa causa? Não. O relacionamento fora do ambiente de trabalho, a proibição ela só pode atingir o ambiente de trabalho mediante o regimento interno da empresa. Fora do ambiente de trabalho está ligado à vida privada e à intimidade do funcionário. Então não pode caracterizar uma demissão por justa causa, porque há a invasão à intimidade e à vida privada do empregado. Mas se for dentro da empresa? Sim, se for dentro da empresa e o funcionário inequivocamente souber dessa proibição, pode causar a rescisão do contrato por justa causa, com base no artigo 482, a linha B da CLT, por mau procedimento. Ok, a gente vai ouvir agora outra pergunta de um telespectador. Meu nome é Stephanie Santos e eu gostaria de saber, porque alguns anos atrás, mais ou menos 5 anos atrás, eu me relacionei com uma pessoa no trabalho e por esse motivo eu fui demitida. Porém, a gente não tinha um relacionamento dentro da empresa, a gente só tinha um relacionamento fora da empresa. Então, eu gostaria de saber se foi correta essa postura da gerente. Pois é, veja o caso dessa telespectadora. Ela disse que alguns anos atrás teve um relacionamento com uma pessoa da empresa, foi demitida, mas ela não tinha, segundo ela, dentro da empresa ela não tinha esse relacionamento. Acho que isso cabe naquilo que a gente falou agora, né? Exatamente. Ela que não tinha nenhuma demonstração de afeto, afago, era bem discricionário a sua relação dentro da empresa com o namorado. Cabe demissão cabe uma ação por danos morais? Caberia uma ação de indenização por danos morais, que ela poderia ajuizar no judiciário, certo? Com base no artigo 186 e 927 do Código Civil, que diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Ok, doutor, muito obrigado por suas informações. Voltamos ao estúdio. Tá certo, Amanda. Esclareceu todo mundo, né, Wegman? Magnífico. O bom senso sempre, né? Com certeza. Tá certo. A gente agradece a sua participação mais uma vez. Ok, eu é que agradeço pelo convite. Muito obrigado.